Olá, eu sou a Heloísa Bueno e nós somos o grupo 6.1 e vamos abordar o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui um pouquinho do cenário global. Desde a década de 90, nós conhecemos o conceito de mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ele representa essas mudanças rápidas que acontecem e elas também são muito multifacetadas. Mas com a ampla digitalização e principalmente com o impacto do período da pandemia sobre a economia e o mundo corporativo, esse conceito ele deixou de fazer tanto sentido. E é então que surge o conceito BUNNY, onde a volatilidade ela vira fragilidade, a incerteza, ansiedade, a complexidade, a não linearidade e a ambiguidade, a incompreensão. Explicando um pouquinho mais no detalhe, o mundo atual ele é muito frágil porque ele é marcado por sistemas altamente interconectados, interdependentes. E quando eles podem quebrar muito facilmente e gerar um efeito cascata. E isso faz com que a gente tenha crises em larga escala, né, que afetam globalmente, como, por exemplo, uma crise financeira de 2008. Ele é ansioso porque muitas pessoas elas têm medo do seu futuro incerto. E essa instabilidade política e econômica que a gente vive corroboram com isso. Além disso, as tecnologias digitais e as redes sociais também podem contribuir para o aumento da ansiedade e incerteza, porque elas trazem muita informação que não necessariamente são verdadeiras. E a gente vive buscando constantemente a nossa aprovação do outro, o que traz ainda mais ansiedade. Ele também é muito imprevisível, né? Que é uma característica de sistemas não lineares, porque nós não temos padrões previsíveis, as coisas mudam rapidamente e a gente acaba tendo muitas aleatoriedades, como surtos de doenças ou crises políticas. E, por fim, ele é incompreensível porque a gente não consegue entender a quantidade de informação disponível. A gente tem muito dado e algumas vezes essas informações elas são contraditórias, o que torna muito mais difícil a nossa compreensão do que é a realidade que a gente vive. Com todo esse contexto, gostaria de apresentar a doutora Brené Brown. Ela é uma pesquisadora da Universidade de Houston. E há 2 décadas já ela estuda sobre vulnerabilidade, a vergonha, a empatia e a coragem. Ela já escreveu 5 best-sellers. E entre eles está o livro que a gente está discutindo aqui, que é A Coragem de Ser Imperfeito, e outro, que é o Mais Forte do que Nunca, que já ocuparam o primeiro lugar na lista do New York Times. A Brené, ela também é fundadora e CEO, né, da organização Brave Leaders, que leva programas baseados em evidências para fomentar a coragem em equipes, líderes, empreendedores. Ela ficou muito famosa em 2010, quando lançou o seu TED Talk, O Poder da Vulnerabilidade, que foi um dos mais assistidos da plataforma, com mais de 30 milhões de visualizações. E entrando um pouquinho, né, na sua área de estudo, a vulnerabilidade, em muitas sociedades, esse conceito ele é estigmatizado e visto como uma fraqueza, o que pode levar as pessoas a se sentirem envergonhadas ou tentar esconder a sua vulnerabilidade. Mas, no fim, né, a vulnerabilidade é uma condição comum a todos nós. Ela se refere, né, à nossa capacidade de ser ferido, física ou emocionalmente, e ela é uma parte natural da nossa vida. E, embora ela possa ser vista como uma fraqueza, ela também tem a capacidade de ser uma força. A vulnerabilidade implica em uma situação de risco, incerteza, onde temos um grupo ou uma pessoa numa situação de fragilidade, o que acaba trazendo um pouco de medo e ansiedade. Mas, segundo a Brené, ao evitar qualquer tipo de situação como essa, a gente deixa de ter coragem para arriscar e viver experiências novas. Quando a gente se fecha para a nossa vulnerabilidade, a gente se fecha também para as novas oportunidades.
Quando uma pessoa é capaz de reconhecer e aceitar a sua vulnerabilidade, ela pode desenvolver empatia, a compaixão, a capacidade de se conectar com outras pessoas de uma maneira significativa e autêntica. Além disso, a vulnerabilidade pode levar a um maior crescimento pessoal e um desenvolvimento emocional, pois permite que as pessoas enfrentem seus medos e desafios de frente. No livro A Coragem de Ser Imperfeito, a Brené ela traz uma narrativa muito leve, com várias histórias, né? Ela tem uma habilidade muito boa de contar histórias. E ela vai trazendo suas vivências, pesquisas e descobertas sobre a vulnerabilidade. O livro mostra como viver é experimentar incertezas, riscos e de se expor emocionalmente, mas que isso não precisa ser ruim, já que a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. Quando se foge de emoções como medo, mágoa e decepção, as pessoas também se fecham para amor, aceitação e a criatividade. Por isso, as pessoas que se defendem a todo custo do erro e do fracasso acabam se frustrando e se distanciando das experiências marcantes que dão significado à vida. Por outro lado, as que se expõem e se abrem para as coisas novas são mais autênticas e realizadas, ainda que se tornem alvos de críticas e de inveja. É preciso lidar com os dois lados da moeda para se ter uma vida plena. Neste livro, a autora apresenta suas descobertas e estratégias bem-sucedidas, toca em feridas delicadas e provoca grandes insights, desafiando-nos a mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos. Agora que passamos pela vulnerabilidade e pela administração, eu vou explicar um pouco sobre como os dois se relacionam. A administração de empresas tem como uma das principais tarefas a gestão de pessoas. E essa é a área responsável por administrar todo o capital humano. Logo, o livro A Coragem de Ser Imperfeito se relaciona muito com a área. Porque no livro ela relata a importância de sermos vulneráveis em nossas vidas, não só pessoais, mas como profissionais. Logo, a autora abrange também a área de administração no geral. E após a leitura, a gente percebe que é importante a aceitação da vulnerabilidade, principalmente para um líder, pois os dirigentes que evitam ao máximo se sentir em situações de vulnerabilidade acabam por esquivar-se de diversas situações muito importantes, como, por exemplo, conversas difíceis, feedbacks honestos e produtivos. Sendo assim, essa tendência a evitar momentos de vulnerabilidade levam a um ambiente de pouca confiança, principalmente no mundo corporativo. E Patrick Lencioni diz que o líder que se sente confortável para compartilhar sua vulnerabilidade gera muito melhor a empresa. E ele cita a história de um CEO que nunca admitia estar errado. E ele acabava passando uma imagem de alguém muito intimidante. E assim, os funcionários acreditavam que eles não podiam se expor. Então ninguém nunca admitia os erros ou procurava ajuda. E logo depois a empresa começou a falir e ela foi vendida por um preço muito baixo. Sendo assim, a gente consegue perceber que não só os gestores precisam lidar com a vulnerabilidade e as imperfeições, mas também todos os outros integrantes de uma empresa, de uma instituição. E, além disso, essa cultura de ser ridicularizado por suas ideias e por receio de se expor acabam prejudicando todo o grupo. Então, se compreende que para ser um bom líder é necessário lidar com a sua própria vulnerabilidade e a vulnerabilidade do grupo. E aqui, nesse slide, nós temos um fluxograma da administração, que está relacionado à citação do slide anterior. Essa citação, de modo geral, define a administração e se aplica a toda a organização. Sendo assim, podemos dizer que o administrador tem como função fazer com que a equipe realize suas atividades e que atendam às demandas dos clientes, parceiros e colaboradores. Logo, administrador é aquele que conduz a equipe em função de atingir alguma meta. Agora a gente vai falar um pouco sobre a vulnerabilidade, de acordo com a autora, né? Que também é importante para a compreensão.
Como foi explicado no trabalho dela, a vulnerabilidade é o medidor de coragem de uma pessoa. Vulnerabilidade é a característica que permite a pessoa aventurar-se naquilo que ela não conhece. Ou seja, não designa fraqueza, e sim coragem. De acordo com o autor, esse traço é o que nos permite criar conexões verdadeiras, porque assim que incorporamos a vulnerabilidade em nós mesmos, não agimos de acordo com o que a sociedade espera, mas sim como desejamos. Logo, ela permite nos tornar mais criativos e autênticos, aumentando nosso desempenho em diversas áreas da nossa vida. E após pesquisas, a autora notou que as pessoas bem-sucedidas, a boa parte delas tratava a vulnerabilidade como essencial para o desenvolvimento e inovação. E aqui a gente tem uma citação dela que ela falou numa palestra. Eles falavam da disposição de fazer algo para o qual não há garantias, viam isso como fundamental. E há uma grande importância para a empresa os funcionários conseguirem reconhecer quando fizeram algo errado, pedirem ajuda quando precisarem de ajuda em projetos e até mesmo reconhecer o conhecimento dos outros integrantes do grupo. Essa dinâmica de confiança melhora muito o desempenho da equipe. Além disso, as organizações mudam de acordo com a sociedade e essas mudanças envolvem padrões comportamentais, a estrutura da empresa e as relações externas e internas. Portanto, a gestão da instituição precisa perpassar toda essa nova complexidade que envolve a gestão de pessoas. Ela tem que estimular o crescimento dos funcionários. E atualmente a gente sabe que já no processo de seleção da empresa existe uma necessidade, uma busca por profissionais que sejam responsáveis com seu crescimento e desenvolvimento. E isso envolve uma característica muito importante, o conhecimento pessoal, que está relacionado diretamente à coragem de ser imperfeito. E após algumas pesquisas, a gente encontrou essa pesquisa aqui que trata sobre o medo de errar dentro das corporações. E segundo o psicólogo David Conroy, o medo ele pode ser dividido em 5. E são eles os seguintes: a experiência de vergonha e constrangimento, que é quando alguém fica envergonhado após cometer o erro. A desvalorização da autoestima, que é quando a autoestima de alguém diminui após o erro. A perda de interesse de semelhantes de importância, que é quando pessoas importantes para alguém podem perder o interesse nele devido ao erro. A sensação de incerteza sobre o futuro, que para a pessoa o futuro dela fica incerto após cometer algum erro. E, por fim, afetar negativamente semelhantes de importância, que é quando a pessoa tem medo de afetar alguém importante para ele. E aqui no gráfico, a gente consegue ver que o índice maior foi de vergonha e constrangimento. Sendo assim, a gente percebe que dentro de corporações ainda existe um grande receio em cometer erros e em ser vulnerável. Desta forma, o livro A Coragem de Ser Imperfeito poderia ser aplicado de forma prática para ter uma melhor administração dentro de determinada instituição. Olá, pessoal. Meu nome é Iris e vou falar agora um pouquinho sobre as repercussões da obra da Brené. Bom, um ponto importante de ressaltar é o grande público que ela conseguiu atingir, um público bem heterogêneo. Então, além de alcançar os leitores comuns, ela também conseguiu alcançar ali os acadêmicos, estudantes, professores. Então, está bem inserido hoje dentro das faculdades, entre os empreendedores também. Então, o livro é bastante indicado ali em treinamentos, workshops, que as pessoas ali estão desenvolvendo pessoas, e também entre os psicanalistas. Então, por abordar essa questão mais humana, abordar a questão da emoção e como a gente pode se desenvolver a partir delas, é bastante ali estudado pelos psicanalistas essa obra da Brené. Um ponto legal também ali de ressaltar da repercussão da obra dela são
grande quantidade de resultados no Spotify. Então, quando a gente digita ali A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown dentro da plataforma do Spotify, a gente tem acesso a centenas de resultados. Então, não só de audiobooks, mas também de análise, crítica. Então, tem várias repercussões, tem muito resultado ali dentro. Um outro ponto também legal de ressaltar é um documentário da Netflix ali de 2012, Brené Brown, O Poder da Coragem, que teve como base ali a obra da Coragem de Ser Imperfeito, então teve bastante repercussão. Outra questão legal de ressaltar também é que o vídeo da Brené dentro do TED Talks, então o TED Talks é uma conferência com pessoas proeminentes em suas áreas, e normalmente TED Talks são vídeos de até 20 minutinhos ali, a conferência, e a Brené está entre os mais assistidos no mundo, então teve uma grande repercussão não só nacional, mas também internacional.